Então, versículo 29. No final do versículo 28, temos esse decreto. Eu já traduzi essa palavra como propósito. O seu Tomás já fez a mesma coisa. Porque eu observei as palavras que ele usou. Chamados por seu decreto, por seu propósito. Nós vamos explicar chamados daqui a pouco. Então, como eu disse, esse propósito divino, vamos dizer, se realiza em 5 etapas, 5 estágios. E nós temos, como eu disse, dantes conheceu. Vamos dizer presciência. Essa palavra é traduzida presciência, por exemplo, em Atos capítulo 2. Então, presciência, predestinação. Em seguida, nós temos, nos chamou, a chamada divina, e temos justificação e glorificação. Então, irmãos, 5 estágios quanto à realização do propósito divino. E como eu disse, isso magnifica a graça de Deus. Como Deus tem nos abençoado, pecadores indignos que somos. Então, certamente os irmãos já querem uma definição dessas palavras aqui. Eu já usei a palavra presciência, saber de antemão. Isso que nós temos aqui no início do versículo 29. Saber de antemão, conhecer de antemão. É justamente isso que a palavra significa. Mas eu coloco Atos capítulo 2, versículo 23, ao lado deste versículo aqui, para entender melhor o significado de dantes conheceu. Eu vou ler Atos 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o, vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, o que eu quero dizer neste momento? Se lembra aquela frase? Determinado conselho é presciência. Determinado conselho é presciência. Conforme a construção deste versículo, deixe-me dizer o seguinte. Conselho e presciência significam a mesma coisa. Um explica o outro. Deixe-me explicar isso. Dantes conheceu significa conselho, deliberação, conferência, decisão. Para mim, dantes conheceu significa escolheu, elegeu. Significa isso. Nos tempos eternos, Efésios 1 e 4, antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. Eu dou graças a Deus. Eu não quero uma explicação, mas eu dou graças a Deus que Ele me escolheu. Vamos nos regozijar nesse fato, amados irmãos, que Deus nos escolheu. Não dá para dizer que Deus, sabendo de antemão que eu ia confiar em Cristo, que Ele me escolheu. Não, isso não serve. Deus, na sua soberania, me escolheu. Pronto. Seu Tomás? Tem que ser assim. Amém. Porque Deus conhece de antemão tudo. Aqui o elemento de escolha é inseparável do uso. Muito, muito bom, seu Tomás. O primeiro termo tem a ver com a pessoa. A predestinação tem a ver com a benção
a que a salvação conduz. Exatamente. Sim. E é onde que vamos. A chamada é o momento de salvação, também a justificação e a glorificação para Deus é fato consumado. No passado, mas Deus pode chamar o futuro. Para Deus, o futuro é tão bem garantido como o passado. Ótimo. O senhor já disse tudo em poucas palavras ali. Muito bom mesmo. Predestinação tem a ver com o propósito. Dantes conheceu, ou presciência tem a ver com pessoas. Predestinação tem a ver com o propósito, o plano por trás da eleição de Deus. O que ele tinha em mente? Para sermos como o seu próprio filho. É isso que Deus teve. Ele nos predestinou. Ele determinou. Ele colocou, vamos dizer, ele demarcou, é melhor, demarcou o que nós havíamos de ser, conformes o seu bendito filho, bem semelhante a ele lá na glória. Que coisa, amados irmãos. Além de nos escolheu, ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu filho. Então, essas duas palavras têm a ver com o passado. A chamada e justificação têm a ver com o presente. Glorificação, o futuro. Então, a chamada, aquele que ele destinou, a estes nós lemos também chamou. E nós usamos o termo, não precisamos ter medo deste termo, a chamada efetiva de Deus no momento da nossa conversão. Dá para dizer que Deus nos chamou ao ouvirmos a mensagem do Evangelho. Dá para usar esse termo, mas isso não é o significado aqui. A chamada divina se deu no momento da nossa conversão, quando nós, enfim, confiamos em Cristo. Deus nos chamou, efetivamente. Tem que se dizer, Sr. Lindsay, que somente a mente divina é idônea para coadunar a relação entre a escolha de Deus e o livre árbitro do pecador. Pois é. Exatamente. São duas realidades e só Deus mesmo para entender a relação entre um e outro. Muito bem, Sr. Tomás. E deixe-me dizer outra coisa, amados irmãos, porque certos livros estão nos circulando, infiltrando entre nós. Essa, Dantes conheceu presciência, eleição, predestinação. Eu não vejo nada aqui neste versículo para confirmar a ideia que Deus fez isso de um modo coletivo, elegendo a igreja. Não. O que nós temos aqui é o fato que, individualmente, Deus elegeu e predestinou. Individualmente. Eu não vejo nada aqui no sentido coletivo. Realmente é um assunto bastante delicado e precisamos ter muito cuidado ao abordarmos, tocarmos este assunto da predestinação. Houve um homem chamado João Calvino, são os calvinistas. Ele deu acentuada demasia sobre a predestinação, ao ponto de dizer que não adiantava pregar para certas pessoas porque não eram predestinadas. Não, isto não existe. E causou muitos males essa ideia de João Calvino, que não adiantava pregar para certas pessoas que não. Exatamente. Cada pessoa é responsável, e ninguém na eternidade
que, por desgraça, não tenha sido salvo, poderá jamais dizer, eu estou aqui no inferno porque Deus não quis me salvar. Não, nunca, nunca. Exatamente. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Exatamente. Ao lado humano, Deus, na sua graça, quer que todos se salvem. Nós acreditamos no lado divino e também no lado humano. Isto. Na soberania de Deus e a responsabilidade do pecador. E nós acreditamos nisso de modo igual. Exatamente. Não um às custas da outra. Exatamente. Então, irmãos, como o Sr. Tomás disse, ele usou a palavra glorificou como se fosse no passado. Mas como o Sr. Tomás aptamente explicou para nós, ele falou no passado como se fosse uma coisa já realizada. É tão certa que Deus usou essa palavra no passado. Também nos glorificou. Mas sabemos que a nossa glorificação ainda está no futuro ao alcançarmos o céu. Alguém tem uma pergunta nos versículos até versículo 30? Então vamos entrar no versículo 31, porque temos meia hora. Seu Lindsay? Sim? Aqui. Ali atrás. Sim? Ezequiel. Aproveitando as palavras do seu Alessio, e se alguém levantar a mão e disser, se eu for eleito, então eu vou ser salvo, se eu for um dos eleitos, querer se justificar, vamos dizer assim, um ouvinte, eu gostaria de uma ajuda nesse momento. Olha, um pensamento assim seria fatal. Leva a desastre. Eu diria para uma pessoa assim, você precisa confiar em Cristo para ver. Isso não deve servir como desculpa para o pecador ficar de modo relaxado quanto à salvação da alma. O pecador tem que ir após esta bênção sem descansar. Porque há salvação para todo mundo. Sim, Sr. José? Eu acho que o que nós temos em Lucas 13, quando aquele homem perguntou para o Senhor, Senhor, são poucos os que se salvam? O que Cristo disse, né? Porfiai por entrar pela porta estreita. Então tem a parte do ouvinte também. Exatamente. Se você entrar pela porta, vai se salvar. Porque a porta está aberta para você poder entrar. E você nunca deve se servir dessa desculpa. Olha, Deus já elegeu certas pessoas. Olha, eu vou aguardar, então. Se é para eu me salvar, então eu vou me salvar. Eu não preciso me apressar, eu não preciso levar a sério. Deus há de cumprir o que Ele já planejou. Como eu disse, esse pensamento é fatal. Seu Lécio? Não, eu ia dizer, não há nenhuma mão barrando a entrada de alguém. Antes existe um vinde, vinde, vinde. Muito bom. Justificação, quem sabe eu deveria tirar um minuto só para explicar. É mais do que mera absolvição. Perdão. É mais do que isso. Justificação é o seguinte. Deus declara aquele pecador justo. Justo. Tão justo como ele. Que bênção! Que bênção! A justiça de Deus é imputado. Deus considera aquela pessoa justa. Irreversível. Exatamente. Irreversível. Muito bom. Olha, amados irmãos, tudo isso é muito precioso. As riquezas que nós temos vai levar toda a eternidade para calcular o que nós temos. Não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. Pela obra de Cristo. Ele pagou o preço. Irmãos, o futuro para Deus, Ele tem uma plena visão. Nós, o passado, mas às vezes nos esquecemos. O presente está aí e o futuro é um enigma. Para Deus, para o Senhor Jesus, a visão do futuro é igual à visão do passado. Igual.
Isto aí é coisa que nós, no nosso nível humano, não dá para compreender. Até mesmo esta escolha divina pode causar perguntas. Não podemos nos esquecer que somos muito limitados. Muito limitados. E quando o Senhor Jesus Cristo disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei", Ele queria dizer o que Ele disse. É um convite verdadeiro, e quem vem recebe tudo. E nós vemos algo aqui nesses versículos. Alguém diz, mas uma coisa contraria o outro. Em seu nível, em meu nível, pode ser. Mas em nível divino, a perfeição. Então, São Tomás, no versículo 4, essa frase, antes da fundação do mundo, podemos dizer que o Senhor Deus sabia quem seriam essas pessoas individualmente, uma por uma, e ao mesmo tempo todas elas juntas, esses eleitos. O versículo diz: elegeu. Não apenas é presciência. Não era exatamente o que o irmão colocou, né? Sim, mas eu quero dizer que Deus sabia, Ele conhecia perfeitamente quem seriam essas pessoas, uma por uma. Uhum. Sim, mas a linguagem vai além disso. Não somente sabia uma por uma, mas escolheu uma por uma. Não, esse é esse ponto que eu quero que seja bem destacado aqui. E a prova disso fica na linguagem. Também nos elegeu. Paulo, sim, elegido. E as pessoas que receberam a carta também. Eu sei que o irmão concorda com isso. Uhum. Às vezes eu tenho uma pergunta. Quem decretou que o Senhor Jesus nasceria em Belém? Deus, em Miqueias 5:2? Ou se atribui a César, em Lucas 2:1? Então, pense nisto. Todos sabem a resposta certa. Na hora da pregação, devemos esquecer a predestinação. Eu me animo muito, eu não podia me esquecer, porque eu sei que Deus está aí para salvar. Não, esquecer não. Não. E vamos para a predestinação. A palavra que nosso irmão usou, predestinação, a palavra predestinou tem a ver com a bênção gozada. Né? Aqui, por exemplo, nos predestinou para filhos de adoção. Tem em vista a bênção. Eleição tem em vista a pessoa. E predestinação tem em vista a bênção garantida para nós. Daí, ó. Os irmãos vão ampliar um pouco o conceito de adoção de filhos. É diferente do que nós temos no Evangelho de João. A todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais nasceram, não da carne, etc., mas de Deus. Aí tem a ver com a vida eterna.
que nos introduz na família de Deus. Tornamos-nos filhos pelo novo nascimento, tá? Aqui o conceito é de adoção. Naqueles tempos um homem podia adotar um filho e ceder para aquele filho os mais elevados privilégios. Mais privilégios do que um filho biológico teria. Então nós temos os dois conceitos. Nascemos de Deus, então filhos. Adotados, trazido para perto. Para repartirmos os pensamentos, os planos, projetos do Pai Celestial. Isso aqui é terreno elevado. Então, é bem diferente do nosso uso comum do termo de adoção. Um filho adotivo para nós e um filho que não é um filho verdadeiro, mas foi aceito na família, tem parte na família, mas não é bem assim. Nós entramos na família de Deus por nascimento, pelo novo nascimento. Mas quando encontramos este assunto de adoção, está dizendo que não entramos, não nascemos na família de Deus como criancinhas, mas já com filhos, como filhos adultos, entrando em todos os benefícios e todas as bênçãos disponíveis para filhos adultos daquela família. Eu creio que muitos irmãos ficam nervosos quando deparam com a primeira palavra em versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós não devemos ficar nervosos, porque onde ocorre este termo, nós temos uma segurança. Uma segurança. Esquece das eleições ali, no parte final do ano. Elas não garantem nada. Quando parte de Deus, eu sou considerado eleito. Meu lugar no céu é certo igual àqueles que estão lá. Então, não devemos nos assustar tanto com esta palavra. Embutida na palavra é uma garantia que o que Deus propôs se realizará. Não há uma força no universo que possa atrapalhar. Os irmãos concordam com isto? Certamente. Será que o Senhor vê tudo no passado, em versículo 2, mas quem sabe um certo progresso no versículo? Eleitos, no passado. Mas uma hora o Espírito atuou. E algo muito solene quando o Espírito está atuando. E quem sabe temos que dizer, o Espírito atuando até no pecador? Sim. E esta obra aqui, santificando, pondo a pessoa à parte? Sim. Então é Deus, o Espírito operando. Sim. Mas veio o momento quando houve obediência e apreciação deste sangue, mas a palavra é aspersão, sangue aplicado. Exatamente, Êxodo 24. Então o Senhor vê esse progresso passado, Espírito atuando, momento da conversão, etc. Tudo exatamente, é uma passagem maravilhosa. O sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo, salvação à disposição. Pronto, obra completa. Sangue aspergido. Eu entro nisto, aplicado a mim, no momento de colocar a minha fé em Cristo.
Eu vejo aqui os dois aspectos quanto à nossa salvação, o aspecto divino, o aspecto humano. O aspecto divino, nós temos no início deste versículo. Eleito através da presciência de Deus, Pai. E também a santificação do Espírito. Atos soberanos da parte de Deus Pai e do Espírito Santo. Mesmo antes da minha salvação. Mas o lado humano, obediência. Chegou aquele momento em que eu obedeci a mensagem do Evangelho. Eu me apropriei do sangue do Senhor Jesus Cristo. E tinha a responsabilidade de obedecer. E se não tivesse obedecido, o irmão estaria no mundo até hoje. Exatamente. Eu acho que nós devemos manter esses dois aspectos equilibrados nos nossos pensamentos. Concordo 100%. A presciência realmente não basta dizer Deus sabia antes. Não. Há um fator determinativo na palavra. É algo que Deus determinou. Então, irmãos, você quer tranquilidade diante do assunto da eleição e da responsabilidade sua de crer, de obedecer. Crê ambas as partes. Mas não dá para reconciliar. Para ti não. Para mim não. Mas nós estamos tratando com um Deus de toda sabedoria. Fique tranquilo. Há salvação para todos. E nossa responsabilidade é levar o Evangelho a todos quantos pudermos.